Jesus Cristo afirmou: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos com ele, para ele, e faremos nele morada. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Minha irmã, meu irmão, culto é o serviço de Deus a nós. Ele nos serve, Deus nos serve com a sua palavra, seu amor, sua graça, a fé, a vida e a salvação. Queremos hoje, neste culto, ouvir a palavra de Deus. Queremos nos aquietar nesta palavra, para que Ele possa nos ensinar, para que Ele possa nos mostrar como agir e viver com o irmão, com a irmã e também com o mundo de Deus. Deus nos conduza, Deus nos envolva com o seu Espírito Santo, para que compreendamos a sua palavra. Amém. Convido para cantarmos juntos o hino. Querido irmão, querida irmã, Deus nos trouxe diante da sua palavra. Deus fala conosco. Deus quer nos ensinar. E também diante deste Deus, nós queremos reconhecer o nosso lugar. Queremos reconhecer diante de Deus o nosso pecado, a nossa culpa. Eu convido a você para que juntos possamos, num só corpo, numa só unidade, confessarmos a nossa culpa e o nosso pecado. Oremos. Ó Senhor Deus, Tu disseste que o salário do pecado é a morte, mas Tu, Senhor, nos dás o dom gratuito que é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, em Tua presença nós confessamos o nosso pecado e a nossa culpa. E só Tu, Senhor, pode nos livrar da morte, nos livrar da morte eterna. Ó Senhor Deus, em Tua presença nós Te pedimos. Perdoa-nos, Deus, pelos nossos erros passados, desconfianças e condutas erradas entre irmãos e irmãs. Te pedimos, ó Senhor, tem piedade de nós. Perdoa-nos quando caminhamos na escuridão, em vez de procurarmos o caminho da luz,
pois tu, Senhor, és para nós a única e verdadeira luz. Te pedimos, tem piedade de nós, Senhor. Perdoa-nos por nossa falta de fé e por não sermos pessoas esperançosas e solidárias. Te pedimos, Senhor, tem piedade de nós, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por termos causado tanta dor, dificuldade e angústia para outras pessoas. Te pedimos, tem piedade de nós, Senhor. Perdoa-nos por nos isolarmos e permanecermos indiferentes em vez de mostrarmos o amor, o carinho, a fraternidade e a justiça, Senhor. Te pedimos, tem piedade de nós, Senhor. Confiando nesta palavra do Senhor, confiando de que Ele nos acolhe e que Ele nos ouve, o Salmo 118, versículo 5 e seguinte diz assim: na minha aflição eu clamei ao Senhor, Ele me respondeu e me livrou de todas as angústias. Minha irmã, meu irmão, o Senhor ouviu o teu clamor e o teu pedido, e o Senhor também acolheu e perdoou os teus pecados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olhamos para o mundo como novas pessoas, como pessoas que foram transformadas e vivificadas. Olhamos para o sofrimento que o mundo está passando. São tantas e tantas mortes que acontecem agora pelo Covid. Ó Senhor Deus, a tua igreja clama, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade do teu povo e afasta de nós esta dor, afasta de nós isto que transforma a vida do ser humano em algo dolorido. A morte passou a ser a companhia. Nós não queremos, nós queremos, Senhor, a tua companhia. Ó Senhor Deus, a morte não é a última palavra. Nós confiamos em Ti. Cuida, Senhor, do Teu povo. Cuida, Senhor, da Tua humanidade. Eu convido para um momento de oração. Querido Deus, o sofrimento do Teu povo leva à dor e a lágrimas. E muitas vezes, Senhor, nos encolhemos quando experimentamos a doença, a ansiedade ou morte das pessoas que amamos. Ensina-nos a confiar em Ti. Ensina-nos, Senhor, a caminhar conforme a Tua santa vontade. Vem, Senhor, alimenta o nosso coração com a Tua palavra neste dia. Abre, Senhor, a nossa mente, abre, Senhor, a nossa vida, para que possamos também retornar aos nossos afazeres transformados pela Tua palavra. Ó Senhor Deus, derrama o Teu Santo Espírito sobre todos nós. Amém. Convido para que juntos aclamemos o Evangelho cantando Aleluia. Bom dia, querida comunidade. Quero convidar para a leitura do Evangelho previsto para a pregação deste domingo, Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 13 ao 21. Lá diz assim: ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer.
Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Até aqui a palavra bíblica. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do seu Santo Espírito sejam conosco. Amém. O milagre da multiplicação de pães e peixes deve ter sido um dos milagres mais significativos de Jesus para os discípulos, porque ele é o único milagre que aparece nos 4 evangelhos. Os 4 evangelistas escreveram a respeito disso. Deve ter marcado suas vidas de uma forma impressionante. Aqui no texto de Mateus, logo antes de Jesus fazer esse milagre, Jesus fica sabendo da morte de João Batista. Jesus e seus discípulos recebem a notícia de que João Batista foi morto pelo rei Herodes. Imediatamente após ficar sabendo disso, Jesus ele resolve ir para um lugar deserto, levando apenas os seus discípulos. Ele procura se afastar das vilas e das cidades. Ele quer se distanciar um pouco das multidões, para que ele e os seus discípulos possam processar a informação que eles receberam. Jesus quer proporcionar uma folga a si mesmo e aos seus discípulos, para poderem processar o luto e descansar. Jesus entendia bem o 3º mandamento, aquele de santificar o dia do descanso. Jesus entendia que o ser humano precisa descansar. Em vários momentos do seu ministério, Jesus se retira do meio das multidões e busca a solitude, a fim de orar, falar com o Pai e recarregar as baterias. Porém, a missão no reino de Deus ela não tem fim. A necessidade e o clamor do povo de Deus, por Deus, são grandes. E a multidão, ela vai atrás de Jesus. Jesus tenta se retirar, mas ele não consegue. E quando eles descem do barco, a multidão já está lá aguardando Jesus e os discípulos. Jesus ele tem diante de si uma decisão. Ele pode atender às suas próprias necessidades e a necessidade dos seus discípulos de descanso, de repouso, ou ele pode atender à necessidade daquela multidão. Mas nós sabemos que no peito de Jesus pulsa o coração de Deus. Jesus ele enxerga aquela multidão com os olhos do Pai. Ele se compadece e ele os recebe ali mesmo onde estão. No Evangelho de Mateus, onde conta essa mesma história, diz que Jesus se compadeceu daquelas pessoas porque elas eram como ovelhas sem pastor. Ovelhas perdidas, que não sabem encontrar por si mesmas o descanso, o alimento, a água fresca, que não conseguem se defender dos perigos, que estão à mercê da própria sorte. Jesus se compadece daquelas pobres ovelhas e se torna para aquelas ovelhas o pastor. O texto diz que Jesus cura os doentes e, além disso, ensina diversas coisas a respeito do reino de Deus. Na verdade, Jesus ele se compadece de tal forma que ele não apenas supre as necessidades daquela gente, ele não entrega apenas alguns minutos da sua folga, mas Jesus sacrifica o seu merecido descanso, ele entrega o dia inteiro.
por amor àquelas pessoas. Ele supre as suas necessidades espirituais ao ensinar a respeito de Deus. Ele não só cura os doentes, mas ainda assim, tudo isso não é o suficiente. A entrega de Jesus, ela é total. Jesus não se contenta apenas com isso. Porém, não está ali só Jesus, os discípulos também estão ali. E eles enxergam a dura realidade à sua frente. As horas foram passando, está anoitecendo, eles estimam a multidão em 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, muito mais então do que 5.000 pessoas. O lugar é deserto, não tem estrutura nenhuma para suprir as necessidades daquelas pessoas. E os discípulos vão assim chegando à única conclusão humanamente lógica. Não temos condições. Não tem nada que a gente pode fazer. O que a gente vai fazer com toda essa gente? A gente não tem comida, a gente não tem dinheiro, não tem nenhuma mercearia por perto, não tem um teto sobre as cabeças, não tem absolutamente nada. Estamos no meio do nada, literalmente. Para os discípulos, a única saída, e também para qualquer um de nós, para qualquer ser humano, a única saída é despedir a multidão. Deixar que cada um volte para sua casa ou vá para os povoados mais próximos e dê um jeito de arrumar alguma coisa para comer, para saciar sua fome e talvez ir atrás de alguma hospedaria. Não se trata de falta de fé dos discípulos, mas é o confronto com a realidade nua e crua. É a situação. Os discípulos, eles reconhecem a sua limitação, eles reconhecem a situação e reconhecem a sua humanidade. Sem a ação de Jesus, não temos nada a oferecer àquelas pessoas que vêm a nós, famintas por salvação. Se não for por Jesus, não temos nada a oferecer. Os discípulos fizeram a sua parte, fizeram as contas, ajuntaram o pouco que tinha e constataram: não é o suficiente. Para nós não dá. A tarefa é muito grande, nós não temos os recursos. É melhor que essa gente vá embora. Mas Jesus, ele não está satisfeito com essa realidade. Não é isso que ele pensou. Ele quer mais do que simplesmente suprir a necessidade espiritual e curar os doentes. Ele quer também suprir a necessidade física, a fome daquelas pessoas naquele momento. E ele manda que ainda assim os discípulos alimentem a multidão. Os discípulos se veem frente a um desafio. Eles já tinham percebido que era demais para eles. Em sua humildade e firmados na realidade da situação, eles dizem para Jesus: olha, Senhor, só temos 5 pães e 2 peixes. O desafio transcende em muito a capacidade humana. Jesus sabia que os discípulos não tinham condições. Por que ele mandou eles alimentarem? Jesus sabia que eles não estavam preparados para isso e que não tinham os recursos. Mas para Jesus aqui é importante que os discípulos reconheçam a sua limitação, que eles reconheçam que eles não têm condições. Jesus precisa que os discípulos digam: Senhor, nós não conseguimos. Está além da nossa capacidade. Está além dos nossos recursos, do nosso poder. Porque só quando o ser humano reconhece sua incapacidade, ele abre espaço para o agir transformador da realidade que Deus quer operar. Só quando o ser humano percebe que ele não consegue, que ele não pode, que ele é incapaz e fraco, que pelas suas próprias forças ele não vai fazer nada, aí sim ele se tira da situação de tentar controlar a realidade e ele abre espaço para que Deus tome as rédeas na sua mão e haja transformando aquilo que para o ser humano não tem como transformar. Mas é interessante que Jesus ele poderia
ter pedido a Deus que mandasse maná do céu, como no Antigo Testamento, no deserto. Ele não fez isso. Jesus podia ter feito com que animais aparecessem. Enfim, Jesus poderia ter feito o que ele quisesse para suprir aquela fome daquela multidão. Mas ele pede que os discípulos tragam a ele o pouco que eles têm nas mãos, o pouco que eles conseguiram ajuntar. Jesus, ele pede que nós confiemos o pouco que nós temos em suas mãos. Mesmo que os nossos recursos sejam limitados, mesmo que Jesus possa fazer sem os nossos poucos recursos, ainda assim, ele quer que a gente entregue aquele quase nada que nós temos nas suas mãos, para a partir disso, ele operar o seu milagre. E a partir desse milagre, aí sim, nós podemos fazer a tarefa que nos é incumbida. Nós podemos trabalhar. Nós podemos obedecer à ordem de Jesus quando ele disse: alimentem a multidão. O trabalho não termina por aí. Os discípulos, depois disso, tiveram que ir e distribuir para toda aquela multidão, para aqueles milhares de pessoas, o alimento. E isso deve ter dado muito trabalho, levado muito tempo. E ao final ainda, eles precisam recolher tudo aquilo que sobrou. O texto de Mateus não fala disso, mas os outros evangelhos vão dizer que eles recolheram as sobras. E as sobras totalizaram 12 cestos. Daquele nada, daquele quase nada que os discípulos tinham conseguido reunir, nas mãos de Jesus, se transformou em mais do que suficiente. Nós só podemos servir a Deus, nós só podemos fazer alguma coisa para Deus e pelo nosso próximo por causa da graça de Deus. Por nós mesmos nós não conseguimos fazer nada, nós somos incapazes até mesmo de servir a Deus com nossa própria força. Até mesmo para servir a Deus. Até mesmo para fazer alguma coisa para Deus, a gente precisa que primeiro Deus faça algo em nós. E faça algo por nós. De tão incapazes que nós somos. Muitas vezes a gente se ilude achando que a gente pode louvar a Deus, que a gente pode orar a Deus, falar da sua palavra com a nossa própria força, com o nosso próprio entendimento, que a gente pode amar com as nossas próprias forças, com o nosso sentimento, com a nossa razão. Se Deus não agir primeiro, nós não conseguimos fazer nada. Se Deus não sustentar, não fizer o milagre primeiro, nós não teremos sustento. 12 cestos sobraram, muito mais do que o necessário. Tinha o suficiente até para mais pessoas. Talvez esse alimento mais tarde tenha sido distribuído ainda para outras pessoas, doado talvez para os pobres, para os necessitados, nós não sabemos. Nesse tempo que nós vivemos, pandemia, coronavírus, incerteza a respeito da economia, será que nós confiamos nesse Deus que nos sustenta? Será que nós permitimos com que Deus faça um milagre primeiro em nossa vida, para depois a gente ter aquilo que a gente precisa? Será que nós confiamos o pouco que nós temos nas mãos de Deus? Ou nós queremos alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes? Nós sabemos que não temos como. Mas muitas vezes a gente se ilude com a nossa própria capacidade. A gente se ilude com as nossas possibilidades. Não foi o caso dos discípulos. Os discípulos foram bem realistas. E eles estavam certos nisso. Mas eles também souberam. Eles aprenderam que eles precisam entregar o pouco que eles têm nas mãos daquele que pode multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar mais de 5.000 pessoas e ainda fazer sobrar. Assim nós também podemos crer que Deus ele nos sustenta
Não importa a nossa situação, não importa o deserto no qual nós estamos. Deus, Ele faz o seu milagre de acordo com a sua própria vontade, quando nós entregamos o pouco que temos nas suas mãos. Que nós possamos crer e confiar a nossa vida nas mãos de Deus, com tudo aquilo que nós temos, na certeza de que Ele cuida e nos sustenta. Amém. Convido para confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico, quando a uma voz dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Ouvida a palavra do Senhor, motivada por esta palavra, eu quero também lhe convidar para o momento da oferta. A oferta de hoje se destina para a Casa de Retiro do Sino do Rio Paraná, em Cascavel. Esta casa tem servido a gerações no ensino, na instrução, na comunhão e na vida comunitária. Ali é anunciada a tua palavra, ali é vivido o teu amor. Esta casa tem sido um sinal do teu amor para as nossas comunidades e as nossas paróquias. E hoje, meu irmão, minha irmã, também você é convidado para mostrar também este amor que Deus tem por nós, este amor que Deus tem por você, para que também possamos ofertar para a manutenção da Casa de Retiro. E todo aquele que assim o desejar, com generosidade, com carinho e amor, poderá trazer a sua oferta ou enviar a oferta para aqui, para a Secretaria da Paróquia. Deus abençoe as mãos que ofertam, Deus abençoe as ofertas que servirão para o reino de Deus. Amém. Também nesse momento quero convidar para a oração de intercessão. E primeiro eu lembro que amanhã, dia 3, estará de aniversário o senhor Arnaldo Bruch, comemorando 92 anos. O senhor Arnaldo é fundador da comunidade de Novo Sarandi. Em nome da comunidade também transmito ao senhor Arnaldo um carinhoso e fraterno abraço por toda a dedicação e servir que foi feito a esta comunidade, pelo cuidado e paixão para com a comunidade de Sarandi. Também lembro em nossas orações, convido para orarmos também pelo senhor Danilo Johan, é o pai da senhora Inês Hitz. Ele teve um acidente e fraturou a perna e está aguardando a transferência aqui de Nova Santa Rosa para algum hospital para a cirurgia. Também lembro da senhora Vale Weyer, mãe da senhora Leslie Loman, que também fraturou a perna e está aguardando a cirurgia. Que o Senhor Deus possa colocar as suas mãos sobre essas duas situações de cirurgia e cuidar para tanto o bom andamento da cirurgia, no cuidado na mão dos médicos e também uma boa e rápida restauração da sua saúde. Oremos. Querido Deus, nós te rendemos graças porque Tu não te escondes de nós. Tu estás sempre junto a nós, nos segurando em nossas mãos, sustentando a nossa vida. Ó Senhor Deus, Tu conheces a vida de todas as pessoas, Tu conheces as nossas comunidades. Tu sabes, Senhor, como que as comunidades sofrem por causa da doença do Covid. Ó Senhor Deus,
Cuida das pessoas que convivem nas comunidades da IACLB, da Paróquia Nova Santa Rosa, também de todas as igrejas e do mundo todo, Senhor. Olha com bondade e com misericórdia, Senhor. Também te pedimos, ó Senhor Deus, olha pelas pessoas enfermas. Olha, Senhor, para as pessoas que estão sofrendo, que estão angustiadas, estão com medo, estão com dor, estão angustiadas, Senhor. Acalma o coração, acalma a vida, acalma, Senhor, também esses corações aflitos. Usa as nossas mãos para cuidar, para amparar as pessoas que sofrem, Senhor. Também te pedimos que Tu estejas, Senhor, com a Tua igreja, que a Tua igreja não perca a alegria de anunciar o Teu Evangelho, que a Tua igreja seja sinal de luz e de sal para o mundo. Que a Tua igreja não se esconda, mas que a Tua igreja anuncie a Tua palavra em todos os lugares do mundo. Senhor Deus, te peço também que Tu consoles as pessoas enlutadas, envolva o coração delas, para que também possam viver na esperança da ressurreição, de nos reencontrarmos no dia da ressurreição. Ó Senhor Deus, colocamos o nosso país em Tuas mãos, para que as autoridades tenham bom senso e sabedoria na condução, para que o nosso país também possa ser um país que é justo e que traga vida digna para todas as pessoas. Querido Deus, nós nos colocamos em Tua presença, porque Tu nos conheces. Tu sabes, Senhor, da nossa vida. Tu sabes, Senhor, por onde os nossos pensamentos andam. Sabe das nossas alegrias e conhece as nossas lágrimas. E diante de Ti, nos derramamos em Tua presença, orando em conjunto a oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus te envolva no seu abraço amoroso e cuide de ti, hoje e para todo sempre. Amém. Te desejo uma abençoada semana e fique na paz de Deus. Amém. Brilhando o sol com seu calor.